É isso aí, pessoa maravilhosa que acompanha o canal. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. E agora o canal tá de nome novo, Festa Anarquista nos Buracos Suburbanos. É isso aí. Achei que seria um nome que seria mais adequado, né, para nossa temática. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o diálogo da pobreza que o Lula faz nas suas campanhas com o povo. Aquela história de o pobre quer churrasquinho no final de semana, o pobre quer tomar cervejinha, o pobre quer picanha, o pobre quer isso, aquilo. Vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre como o anarquismo lida com essa questão. A ideia de glorificar a pobreza, não glorificar ou romantizar a pobreza, já fazia parte do anarquismo desde o século XX. Proudhon defendia essa ideia, Tolstói também defendia essa ideia de que a pobreza era algo nobre, de que você não possuir tantas posses e tantos bens materiais era algo nobre. A propriedade privada sempre deveria ser dividida com o povo. Isso não é algo novo, mas o que eu quero tratar nesse vídeo aqui com você é como esse diálogo pode colocar o povo numa posição meio que de rebaixamento. Porque a ideia de que o pobre quer só as coisas simples não é tão exata. A gente está tirando aí de lado as ambições que o povo tem de crescimento, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter suas posses, de ter sua casa, de ter um carro bom e coisas do tipo. Não que isso seja um diálogo errado, né? Eu entendo muito bem as intenções do Lula quando ele coloca esse diálogo dessa forma, quando ele coloca dessa forma, querendo exemplificar o que o povo quer. Ou seja, trazer a ideia do passado, do que o povo tinha, para colocar como palanque eleitoral. O povo quer ter de volta tudo o que tinha antes. Eu entendo essa parte, porém, o diálogo ele teria que ocorrer de outra forma. Afinal de contas, o povo tem mais ambições do que comer churrasquinho no final de semana, de comer picanha ou tomar cervejinha e coisas do tipo. A gente tem a pretensão de estudar, de ter as nossas coisas e tudo mais. Por um lado, ele acerta nessa campanha, colocando isso dentro dos programas sociais que o PT já tinha. O Bolsa Família, o Bolsa Escola, o FIES, né? Tudo isso foram programas sociais que contribuíram para a ascensão do pobre, mas, ao mesmo tempo, são programas assistencialistas que não garantem uma solução efetiva para o problema. A gente sabe muito bem que a solução para a moradia não é você ter moradia popular, é você ter moradia social. Moradia social é diferente de moradia popular. Moradia popular, você pega, por exemplo, um Casa Verde e Amarela, ele é uma moradia popular, porém você paga por ela. Um morador de rua, uma pessoa que está em situação de rua, não tem condições de pagar. Ou seja, ela continua sem moradia do mesmo jeito. O certo seria a moradia social. Todos têm o direito a ter moradia, a ter um teto sobre as nossas cabeças e tal. Então, o objetivo do anarquismo, o diálogo que o anarquismo faz diante desses programas é esse. Todos têm que ter direito à moradia, independentemente se eles podem pagar ou não. E aí entra as outras questões também, como o FIES, como Bolsa Universidade, Bolsa isso, Bolsa aquilo que foi criado. São programas bons, mas são programas que eles deveriam ser provisórios, né? Deveriam ser assim por um tempo determinado, não como o Bolsonaro fez, com certeza, né? Porque o Bolsonaro fez uma filha da putagem. Mas assim, deveriam ser programas com uma continuidade ali limitada, visando sempre a política da esquerda realmente revolucionária para mudar o sistema que a gente está vivendo aí, mudar esse sistema capitalista. Então o problema todo é que o Lula entra com esse discurso neoliberal ainda, de colocar o pobre para baixo, colocar ele como que é só o churrasco no final de semana, que é a cervejinha, quer voltar a comer picanha, quer voltar a sorrir e tal, meio que como uma forma de alentar o povo, de trazer a memória do povo para os tempos que eram do governo do PT, em que o povo tinha acesso a essas coisas, e ao mesmo tempo dar um afago aí na burguesia, na classe dominante, colocando para eles, olha, o povo quer só isso, quer só o assistencialismo, quer a oportunidade de comer tal coisa no final de semana, ou de se divertir, enfim. Não que isso não seja importante, lógico que é, né? A alimentação, o entretenimento, tudo isso é muito importante, mas não é uma solução para o sistema capitalista em que a gente vive, o sistema neoliberal. É por isso que no outro vídeo, eu já falei que o Lula não é das melhores opções, muito pelo contrário, ele não é nenhuma opção ideal para a gente encarar o fascismo, né, essa onda que está crescendo, essa onda fascista, mas é a única opção que a gente tem. E longe de acreditar que o Lula seria uma opção realmente revolucionária, perdão,
porque ele realmente não é, mas esse papo todo sempre me remete ao anarquismo de Proudhon, ao anarquismo de Kropotkin, por exemplo, que eles pregavam bastante isso. Inclusive, no livro Escritos Selecionados de Proudhon, tem uma parte que exemplifica bastante como é que é esse pensamento. Não é bom para o homem viver em meio ao conforto, declarou Proudhon. Devemos, ao contrário, sentir sempre o aguilhoar da necessidade. A pobreza é um bem que devemos pensar nela como sendo a fonte de todas as alegrias. A razão exige que vivamos com ela, frugalmente, alterando nossos prazeres, trabalhando assiduamente e subordinando todos os nossos apetites à justiça. E aí a gente vê claramente que Proudhon defendia a pobreza como algo nobre e, além disso, como um meio de destruir a hierarquia social que existe. Social dominante, de destruir a burguesia, de destruir, né, os donos do poder e colocar todo mundo em pé de igualdade. O problema dessa teoria é que a gente cai naquele preceito, naquela falácia bolsonarista de que o socialismo deixa todo mundo pobre, né? Acaba com as desigualdades porque deixa todo mundo pobre. Dependendo da visão da pobreza, né? Como Proudhon dizia, a pobreza é um método de você realmente colocar todo mundo em pé de igualdade. Né? Não acho que seja um método ideal. Nessa parte eu discordo com Proudhon completamente. Eu acho que é possível fazer essa divisão, né? É possível a gente deixar todo mundo em posição igualitária sem deixar todo mundo pobre, sem glorificar ou romantizar a pobreza. Um exemplo disso é o livro Anarquismo e Ecologia, de Murray Bookchin, que diz o seguinte: uma sociedade anarquista transformou-se na pré-condição básica para a prática dos princípios ecológicos, pois, na verdade, o anarquismo é a única corrente do mundo moderno suficientemente desligada da preocupação com o lucro e o poder e capaz, por isso mesmo, de encarar objetivamente e com sensibilidade o homem inserido no mundo da natureza como um ser não melhor e nem pior do que somos, mas diferente deles. Ou seja, que automaticamente Murray coloca no anarquismo e, consequentemente, uma sociedade anarquista como desprendida de poder e desprendida de lucro. Ou seja, você vai ter igualdade entre todos e sem o conceito de lucro e de fortunas e de bens materiais que o capitalismo tem, a gente já estaria todos em pé de igualdade. Então, como a gente viu, alguns anarquistas clássicos, como Proudhon, já defenderam muito a pobreza como algo nobre, sem romantizar a pobreza, na verdade colocando a pobreza como um conceito de igualdade, como um conceito de que não haveria mais essa diferenciação de classe social, então todos estariam em pé de igualdade. Os anarquistas que vieram depois de Kropotkin já tinham uma outra concepção disso, uma concepção de que sim, existe o lucro e ele deve existir, o seu trabalho é o seu trabalho, que vem do fruto dele é seu, não do governo, não de ninguém, é seu, e consequentemente você vai ter suas posses, as suas propriedades, as suas coisas, mas sempre dentro da lógica anarquista, ou seja, sem a concepção de que você tem mais coisas, você tem mais posses e mais propriedades, você é superior ao outro, que é um princípio, né, da autogestão, né, e da ajuda mútua, que eu já expliquei em outro vídeo aqui também. Então, há de se pensar, né, a gente tem que pensar aí. E depois dos 4 anos, se o Lula for reeleito, depois de 4 anos, o que vai acontecer? E como é que vai ficar o cenário da política? Porque talvez a gente tenha uma ascendência de novo, né? Novamente, essa ascendência do povo pobre, porém, se não houver conscientização, se não houver consciência de classe, se não houver consciência social, o que o governo do PT definitivamente não criou no povo, como que vai ficar daqui a 4 anos? A gente vai eleger de novo um Bolsonaro, alguém pior do que o Bolsonaro, sem essa consciência, ou a gente vai criar consciência para manter todo mundo na pobreza, como o Kropotkin falava, de que a pobreza é nobre e é isso que a gente vai valorizar, ou a gente vai pegar por outras ambições, como o Woodcock ou Emma Goldman pregavam, de que o povo tem as suas ambições naturais, de que a pessoa tem ambições além de sobrevivência, além de simplesmente se alimentar. Então, é uma estratégia que o PT, se o Lula for reeleito, vai ter que pensar muito bem para daqui a 4 anos a gente não correr o risco de ter, por exemplo, sei lá, o filho do Bolsonaro eleito presidente. Isso é um trabalho de ideologia, não um trabalho de política.
Então, se o PT não pensar numa estratégia para fazer esse trabalho ideológico, não vai adiantar levar o Brasil de volta para o tempo do PT quando era, porque a gente vai ter aí o fascismo ainda presente e se aproveitando dessas benesses sociais para se promover também daqui 4 anos, como aconteceu em 2018. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiser contribuir, eu vou deixar o meu apoia-se aí embaixo. Eu vou deixar uma chave Pix também, para você quiser contribuir com o canal. Então é isso e até o próximo vídeo. Beijo, até mais. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым огнем врага приголубит. Анархия, мама, за нас.